Brava gente brasileira, mais uma vez, estamos juntos e isso é um prazer para mim. E ao mesmo tempo, uma honra de contar com a sua audiência. É o espaço de ponto de vista que está diariamente em vários horários por aqui, pelo Gcast da Gazeta do Paraná, através do YouTube. Então, pela audiência, mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui, inclusive, eu vou confessar para vocês o que eu nunca confessei na minha vida profissional. É para mim também uma terapia, uma espécie de terapia. Porque vocês sabem, né? Às vezes a gente sufoca diante dos acontecimentos, não consegue botar para fora, não consegue protestar, não consegue enfrentar, encarar. Então a gente engole tudo isso. E engolindo tudo isso, me disse um profissional do ramo, eu não sou profissional do ramo, não posso garantir, mas me disse ele, tem que botar para fora, porque senão o organismo começa a reagir, infelizmente, diante dessas circunstâncias. E aí o organismo reagindo, né? Até problemas estomacais acontecem. Assim é que, para mim, também é uma terapia. Ter que, pelo menos, procurar examinar as circunstâncias que envolvem a população da cidade, do estado e do Brasil. Porque nós estamos numa situação igual àquela do Rui Barbosa, não muito comentado, comentam isso desde o tempo do ginásio. O ginásio. Tinha 4 anos de ginásio, né? Você, inclusive, fazia exame. Participava como se fosse uma espécie de vestibular para poder entrar no ginásio. Se chamava admissão ao ginásio. E se você não conseguisse passar naquele exame, você tinha que cumprir um ano de estudos na admissão para ir para o ginásio. Agora modificaram tudo, né? Modificaram tudo, se renderam ao Paulo Freire, está aí um desastre na educação brasileira, mas nós tínhamos, inclusive, naquela época, algumas citações, por exemplo, Rui Barbosa. Rui Barbosa deixou bem claro, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Quem não conhece essa expressão deixada por Rui Barbosa, na verdade, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer o poder nas mãos dos maus. Então o homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Isto vem sendo repetido há quantos anos? E cada vez está mais perfeitamente encaixado nas circunstâncias da nossa vida aqui no Brasil. Vocês vão procurem aí deve ter no Google, deve ter. Procurem aí para vocês guardarem bem essa expressão que está em livros que o Rui Barbosa nos deixou. O homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. E eu vou, como primeiro vídeo nosso, olhar aqui a minha pauta, contar com o trabalho do Papinha lá atrás, né? Ele está ali dando play nesse material e vai colocar para vocês aí mais uma situação que merece reparo no nosso Brasil em termos de comportamento daqueles que não têm o poder para isso, mas exercem o poder. Por exemplo, não que eu esteja aqui defendendo uma situação de reportagem, mas numa recepção de um hospital público não deixarem uma reportagem entrar ali é porque alguma coisa tem. Não é aqui em Cascavel. Mas como isso pode acontecer em qualquer parte do Brasil, pode até acontecer aqui, sem ter respaldo para tal, proibirem uma visita de reportagem que vai procurar esclarecer as coisas para a opinião pública, entrar na recepção. Ora, entrar na UTI, tudo bem, mas acredito que seja imperativo não permitir que ali haja circulação de pessoas, a infecção que pode contaminar alguém, enfim, várias circunstâncias. Mas na recepção de um hospital não permitirem que uma reportagem por ali se movimente, limitando-se à recepção, é porque alguma coisa há no hospital. Eu, por exemplo, tenho defendido uma determinada ideia. A ideia qual é que eu defendo?
A ideia que eu defendo é aquela que tudo deveria ser através de vídeo transparente em relação àquilo que nós consumimos. Pão, por exemplo. Uma padaria não deveria estar fechada atrás de paredes. Um açougue também não. Por que não colocar vidros? Para que as pessoas aqui possam acompanhar a forma que manipulam os alimentos que nós comemos. A cozinha de um restaurante, por que a cozinha de um restaurante tem que estar fechada? Eu, por exemplo, gostaria de ver aquilo que estão fazendo em relação ao que eu vou comer. Mas, infelizmente, as coisas não são como a gente pelo menos imagina que sejam quando não estão no nosso alcance. E nessa reportagem aí, lá no Rio de Janeiro, indevidamente, sem amparo da lei, proíbem uma reportagem de entrar pelo menos na recepção do hospital. Eu coloco isso no ar, não foi aqui, mas poderá acontecer aqui, porque isso aí não é admissível. Se acontece lá, vai acontecer também aqui. E por que a reportagem não pode entrar na recepção de um hospital? Alguma coisa há, alguma coisa tem ali. Querem ver que absurdo? Olha, a gente fica sufocado com certas coisas. Olha o absurdo aí. Por favor, Papinha, bota aí. Tem autorização? Não, a gente não precisa, que é um local público. Até a recepção nós podemos. Podem vir, gente, podem vir. Gente, vocês têm que... Não, aguarda aqui não, eu vou aguardar na recepção. Dá licença. Não, eu vou aguardar na recepção. Dá licença. Deixa ele falar. Aqui é um local público. Vai entrar, só aguardar. Sim, só que nós vamos aguardar na recepção. Não, aqui fora não. Aqui fora não. Vamos, nós vamos entrar sim. Venha, dona Cléo, que não deixe... Olha, deixa eu falar uma coisa, vocês têm que se informar para trabalhar. Aqui é um local público, nós podemos entrar até a recepção e nós vamos entrar, ok? Então dá licença. Aguardar o quê? Aqui fora? Não, nós vamos entrar na recepção. Você dá licença? E não deixa o quê? Dá licença que eu vou entrar? Aqui é um local público, nós vamos entrar até a recepção, porque nós sabemos... Que invadindo? Aqui é um local público, eu não estou invadindo nada. Aqui é a casa do povo, dá licença? Ninguém tá por mão no senhor. Não, eu também eu só quero entrar. Ninguém tá por mão no senhor. Sim, eu só quero Então, entrar. respeita a gente. Deixa ele falar. Aqui... Não põe mão em nós. Não, eu só quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Não põe Eu vou mão em entrar. nós. Venha, dona Cléo, nós vamos entrar. Dá licença. Nós só queremos uma resposta. Sim, A senhora vai entrar, mas filmagem não. nós vamos entrar sim. Não, então não vai entrar. Olha, Sem autorização, você não vai entrar. sabe o que é, gente? Tá cheio de erro aqui no hospital e eles estão tentando camuflar os erros. Porque sabe que se eu entrar até a recepção, o que não vai faltar é denúncia. Olha só que linda a barreira que estão fazendo aqui. Olha só que lindo. Aqui, mostra aqui, ó. A barreira aqui, ó. Fazendo um paredão, sendo que nós da imprensa podemos entrar até a recepção. E eles não sabem disso, entendeu? Ninguém informa. O que eles sabem é que tem que impedir, esconder os erros que tem no hospital. Aí estão querendo me barrar. Essa é a questão. Só que aqui é um local público. Pois não? Tem autorização para entrar? Aqui é um local público e a imprensa pode entrar até a recepção. Tem autorização para entrar? Eu não preciso de autorização para ir até a recepção. Como se trata, por favor? Se você deixar eu entrar até a recepção... Não, eu entrar na recepção. Por favor. Não, eu estou com a dona Cléo e eu vou entrar até a recepção. Na recepção, nós vamos ser atendidos. Dona Cléo, do que se trata? Ok? Não, a gente vai entrar na... Pra que barreira? Por que barreira? A gente não tá fazendo... A gente quer entrar até a recepção. Lá dentro da recepção a gente conversa. Por que estão fazendo essa barreira? Conversar com calma, sem escândalo, por favor. Não, então, por favor, então deixa a gente entrar na recepção. Mas por quê? Não, aqui fora não. É aqui fora que vocês atendem o povo? É aqui fora que vocês atendem o povo? Você não é o povo, você é mais... Eu sou representante, estou aqui com a dona Cléo. Não é. Deixa ele falar, a imprensa pode entrar até a recepção. Você é quem? Então, vamos ali. Deixa ele falar, você é Sou quem? jornalista, trabalho aqui, vamos ali. Você é da assessoria? Sim, senhora. Então você deveria saber que a gente pode ir até a recepção. Vamos ali. Não, a gente quer entrar. No auditório. Sim, mas por que vocês não querem deixar a gente entrar na recepção? auditório. Tem algum erro para esconder? Por favor, no auditório. Tem algum erro para esconder? Tem algum erro? Não, nós vamos entrar. Sim! A gente quer entrar na recepção. Aqui, deixa ele falar, qualquer local público nós entramos. Nós queremos entrar para conversar. Não é bagunça. Então, por isso mesmo. Então, se você deixar... Deixa ele falar, é muito simples. Se você deixar a gente entrar na recepção, a gente vai conversar e vai resolver. Vamos no hospital, vamos pra lá.
Então, e por que a gente não pode entrar? Gente, olha só, muitas denúncias contra o Hospital Geral de Barueri, né? E olha só o que acontece. Uma barreira de segurança. Viram? Arrogância, prepotência, não vai entrar, está acabado. E você não tem a quem apelar. Vai fazer o quê? Vai passar na polícia e fazer um registro? O que vai adiantar? De nada. Então nós estamos num país onde impera esses absurdos que aí está. Esses absurdos imperam em vários setores da vida pública. As pessoas são impedidas, inclusive, de ter acesso a muitas coisas que a elas pertencem. Bem, falei em um hospital, né? É aquela velha história que falamos antes desse vídeo, né? O homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Eu escrevi na Gazeta do Paraná, onde eu assino uma coluna que eu já mostrei para vocês, coluna Isto Posto. Aqui está a edição em que eu quero me referir. Gazeta do Paraná, na última página. A coluna é colocada na última página. Ó. Na última página. Colunista oposto. É sobre, em termos de Cascavel, sobre o Hospital Nossa Senhora da Salete. Tá? O Hospital Nossa Senhora da Salete foi demolido. Um hospital foi demolido. Eu me louvei na foto do Pitoco. Tem aí, né, Papinha? Põe no ar aí e eu já volto para falar a respeito disso. Aí está, nessa foto, a demolição do Nossa Senhora da Salete. Um hospital aqui de Cascavel, histórico, pioneiro. Era do Dr. Peixoto, que sempre recebeu na administração desse hospital. Dr. Peixoto Edu Peixoto foi um médico pioneiro aqui de Cascavel, e sempre na administração desse hospital, de sua propriedade, ele contou com a sua esposa, Dona Emelda. Ambos estão falecidos. Então, o que me leva a conversar com vocês a respeito disso, e me levou a fazer um comentário, foi essa fotografia que vocês viram do Nossa Senhora da Salete sendo demolido. Como o nome dele é Nossa Senhora da Salete, era Nossa Senhora da Salete, me animei em pedir perdão a Nossa Senhora da Salete por terem demolido esse hospital. Meu Deus do céu! Demolirem um hospital num país que não tem um atendimento, pelo menos razoável, para a opinião pública, para a sociedade, aceitarem demolirem um hospital. Isso é um absurdo. A política brasileira, estadual e municipal, jamais deveria aceitar. Isso aí era coisa para vereador fazer plantão na frente, não permitir demolição de um hospital. As pessoas não têm vaga para se internarem, porque é falho o serviço de saúde pública nesse Brasil, e Cascavel não foge dessa realidade. E aí, se o hospital não quer mais, através de seus proprietários, continuar operando, deveria o poder público tomar conta desse hospital, pagar para o proprietário, para os proprietários de agora, pagar o que vale o hospital e manter o hospital em funcionamento, mas jamais fechar as suas portas e deixar demolir um hospital que tanta falta está nos fazendo. Como é que pode um hospital deixarem fechar, deixarem demolir o seu prédio? Ali estava instalado para o hospital Nossa Senhora da Salete. O prédio foi criado exclusivamente para atendimento hospitalar. E assim, o poder público, infelizmente, deixa que ali aconteça o que aconteceu no registro da fotografia.
deixarem demolir um hospital. É mesmo que colocar comida fora. É o mesmo que pegar medicamentos, ao invés de ministrar esses medicamentos para aqueles que precisam, colocar fora, jogar fora. É o mesmo que botar comida fora diante de uma plateia que está louca de fome. Eu gostaria que prestasse algum esclarecimento para a opinião pública sobre esse desleixo vergonhoso, horrível, chocante da demolição do Hospital Nossa Senhora da Salete. E agora, vejam vocês, estão agora querendo dizer que esse Covid vai voltar. Foi um desastre, que não tínhamos nem lugar nos hospitais para receber aqueles que eram acometidos desse tal de Covid, que até hoje não foi esclarecido se houve ou se não houve. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Tudo que envolvia algum paciente era Covid. Vinha dinheiro do governo brasileiro. Aí, tudo era Covid. E as cifras para cada lance dessa doença eram astronômicas. Por isso que tudo, é o Covid. Estão dizendo que vai voltar. Tem gente, e olha, nos Estados Unidos há uma reação a respeito disso. Mas, de qualquer maneira, fica a informação para vocês que nós estamos aqui protestando. Eu não estou falando do secretário de saúde, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. O secretário de saúde é escolhido pelo prefeito, colocado no cargo para administrar diante das circunstâncias que dão a ele. Então, não é ele o culpado, não é ele essa autoridade que tenha poder para impedir a demolição de um hospital. Nós temos aí Câmara de Vereadores, nós temos aí Assembleia Legislativa, nós temos deputados federais, nós temos 30 deputados federais ganhando horrores. Ganhando horrores, tá vendo, Papinha? Você não quis se candidatar à deputação federal? Tá aí, ó. Sabe quanto ganha um deputado federal, né? R$ 47.700 de salário. De salário. Seu é assim, ó. Esse aqui é assim. Mais R$ 94.300 de verba de gabinete. Além do salário, tem verba de gabinete. Verba de gabinete contrata 10, 12 pessoas, às vezes da própria família. Né? Faz o que bem entende ali. Não, eu comprei para o gabinete. Eu comprei 2 televisores. Tudo que compra ali, verba de gabinete. Verba de gabinete gasta como quer e por quer. São 94 fora do salário. 94 envio, dona Maria. A senhora que tem dificuldades para preparar a marmita do seu Zé da Marmita, às vezes, que eu sempre digo e repito, não tem aquele ovinho para botar em cima do feijão com arroz. Olha aí, eles nadam no dinheiro. 30 deputados federais e nós deixamos demolirem um hospital aqui em Cascavel. Onde é que estão nossos deputados federais? Vão lá, depois do próximo pleito, procurá-lo e pedir o seu voto. E você vai votar, esse é que é o problema. O problema é que você vai votar neles. Tá? Sabia que tem os deputados federais têm o auxílio paletó, chamam auxílio paletó. Foi a imprensa que colocou esse nome. Auxílio paletó. É 53.400. R$ 53.400 para eles comprarem roupa, gravata, camisa, paletó, calça e sapato. Se você quiser trocar gravata, eu tenho que comprar. Camisa também. O Papinha também. Qualquer um brasileiro vai comprar o quê? Comprar roupa para se vestir? Vai pagar do seu bolso. Nossos deputados, são 30. Nossos deputados federais têm R$ 53.400 para comprar de roupa. Roupa. E em campanha, eles vão: povo do Brasil, eu quero o voto de vocês, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aliás, nem nesse segmento de propaganda eleitoral se pode mais confiar, porque eles mesmos decidiram que a verba brasileira, os recursos brasileiros, tem que pagar as campanhas eleitorais, mas as campanhas eleitorais nem chegam a ser conduzidas como devem ser conduzidas. Em muitas circunstâncias você não sabe nem quem é candidato. Olha, tem o seu João,
que é filho do seu José. E mostram na televisão, mostram no rádio. Isso era antigamente. Antigamente as pessoas levavam o santinho. Nós tínhamos aqueles encontros para uma campanha pegar fogo, como se dizia, e a gente ter conhecimento de quem se tratava em termos de candidato. Hoje não se vê mais. Vocês lembram da campanha? Última passada? Não lembram, né? Pois é. Então, aí é que está. Tem também o combustível. Quanto é que você paga de combustível por mês? Me diga. Nossos deputados federais recebem seu dinheirinho, nossa aqui, R$5.000 de combustível. 5 mil por um mês. Nossa. Muitos moram lá em Brasília, nos apartamentos que pertencem ao Legislativo. Mas mesmo assim ainda recebem auxílio moradia de R$22.000. Isso não é um país sério. Uma vez um desses políticos disse, tem mais aqui, mas se eu vou ficar dizendo para vocês vão ficar com mais raiva e eu virar todo o nosso tempo vai virar isso aí. Então, por enquanto fica por aí, ok? Infelizmente, Nossa Senhora da Salete, mais um hospital que poderia servir a desgraçada saúde pública, que de saúde não tem nada, tem de doença. Isso aí deveria ser doença pública e não saúde pública. Nós deveríamos ter planos preventivos para evitar doenças, mas nós não temos isso. Não temos por quê? Porque, infelizmente, vai para as mãos inabilitadas de pessoas para tratar desse assunto, as verbas, os recursos e tudo mais que envolve aquilo que hoje chamam de saúde pública. Nós temos algumas exceções. Claro que temos. Graças a Deus. Se não fossem as exceções. Esse menino, por exemplo, o Nicolas Ferreira, é um deputado federal lá de Minas Gerais. Olha, está sendo atacado violentamente. Por quê? Porque ele está no dorso da razão, está reclamando das coisas erradas. Sobre o governo, por exemplo, que nós temos aí, que lá está em Brasília, ele tem apontado diariamente na Câmara Federal os absurdos praticados por esse governo do PT, que tenha como representação o Luiz Inácio Lula da Silva, que já provou várias vezes que não tem a mínima competência de estar onde está. Mas, de qualquer maneira, o Nicolas, ele tem usado a tribuna, pelo menos, para apontar erros e pedir a colaboração em termos de apoio a essa mesma campanha que ele pratica em favor do povo brasileiro. Estão dizendo que agora, que ele quer isso, quer aquilo. Ele não pode nem ser candidato à presidência da República, porque não tem idade suficiente para isso. E vem lutando contra isso desde os tempos de gurizote, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Desde o tempo de rapaz, desde o tempo novo, quando era novo. O Nicolas vem e já mostrou capacidade maior do que muita gente acima de 35 anos, porque a lei diz que sem ter 35 anos não pode ser candidato. Por que isso? Se mostra que tem capacidade, por que não pode ser candidato? É o povo que vai escolher. Ora essa. Esse vai da valsa acontece no Supremo Tribunal Federal. A pessoa não tem nem competência para ser juiz de primeiro grau e, no entanto, é ministro do Supremo Tribunal Federal porque tem uma caneta que o nomeou. E a lei diz que basta ter alto saber. Quem é que faz uma avaliação sobre o alto saber de um Alexandre de Moraes para dizer que ele, pelo menos, possui um alto saber? Não precisaria nem ser advogado, sabia? Não precisaria ser advogado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não precisaria. No entanto, basta uma caneta e um cargo para colocar lá elementos que lá estão. E que, infelizmente, todos os dias você toma conhecimento a respeito de atitudes que são incompatíveis com relação à nossa Constituição brasileira. Mas o Nicolas que eu estava falando, e gostaria de deixar claro esse registro, ele é um menino que, quando novo, já brigava, já lutava como parlamentar. Não é de hoje, não, como estão dizendo
ali tentando enfraquecer a sua luta em relação aos anseios do povo brasileiro. Era desde gurizote, desde rapazote. Essas expressões são usadas muito lá no Rio Grande do Sul. Que o Nicolas vem lutando. Eu peguei um vídeo aí para mostrar isso para vocês. Querem ver? Bota aí, papinho. O Nicolas Ferreira quando era novo. Olha aí, ó. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas Ferreira, eu sou estudante de Direito da PUC Minas. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mesmo a todos, e agradecer principalmente ao Leonardo Boff, porque ele foi uma pessoa que me fez posicionar mesmo na vida. Né? E foram duas entrevistas marcantes. A primeira foi na Rádio Brasil, em 2003, na qual ele disse que a teologia da libertação, ela não necessariamente ela é cristã, mas ela também, até mesmo que ele não está interessado em ter mais cristãos. E a segunda é uma entrevista mais recente, né, que ele disse que é muito preconceito mesmo uma pessoa dizer que o comunismo foi a pior coisa do mundo, né? Então ele me ajudou muito a me posicionar, porque hoje eu consigo compreender o tanto que a esquerda é hipócrita, né, o tanto que a esquerda ela é simplesmente ridícula. Então eu vejo que todos vocês que estão aqui hoje, vocês defendem uma ideologia que matou pessoas de fome não somente na Polônia, mas matou pessoas na ditadura de Stalin. Vocês exaltam o Che Guevara, mas ele matou gays. Fidel Castro, que falou mesmo para a Folha de São Paulo que ele perseguiu e matou gays. Então eu vejo que vocês mesmos são isso. Vocês representam mesmo a esquerda. Vocês apoiam o assassinato, vocês apoiam o genocídio, e vocês não têm moral para falar da democracia. Não tem moral para falar da democracia, porque vocês são bandos comunistas safados. Muito obrigado. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Garoto é da briga, é da luta. E batem nele, né? A esquerda, principalmente, batem nele. Mas ele reage daquela forma, como o guerreiro romano, que apanhava e dizia, batei, mas ouvi. Quer dizer, batiam, mas ele falava. Então, aí está. E na sequência, nós temos, olha só que sapiência. Olha que saber. Olha que carga cognitiva. Coloca aí o sapiência no ar aí, papinho, por favor. Que coisa, né? Vocês viram? Estou dando uma olhada aqui, né? Depois dessa, estou dando uma olhada na minha pauta aqui. Tem assuntos que não acabam mais. O que é isso aqui? Deputada federal Marchiona. Não é Marchiona, é Melchiona. Bom, Marchiona ou Melchiona é a mesma coisa, né? Não sei nem o que é Melchiona. É um mel com quiona. É do PSOL, só podia. Apresentou o projeto de lei que pede a suspensão. Olha só. Apresentou o projeto de lei que pede a suspensão da remuneração de militares denunciados por violações de direitos humanos e contra crimes à humanidade praticados no período da ditadura militar. Que ditadura militar, minha filha? Me diga, eu estive lá. Já escrevi sobre isso. Já mostrei provas de que isso aí é uma irrealidade, isso é uma vergonha, uma falsidade, dizer que aquilo ali foi um contratorpedo, um contragolpe, quando queriam, em 1964, implantar a ditadura que hoje nós estamos vivendo aqui, implantar a ditadura no Brasil, tudo liderado pelo senhor Leonel Brizola. Era um sujeito bem simpático, né? Eu achava o Brizola simpático, mas não adotava e não adoto o pensamento esquerdista, porque a esquerda é falsa, não é nada disso que ela prega. E quando está no poder faz o quê? Faz o que está fazendo aí. Nós temos até gente inocente que está presa lá em Brasília. Então, ela disse violações dos direitos humanos. Vocês parem de bater nessa tecla. Isso é uma estupidez, uma mentira. Eu estive lá, eu fui o locutor que abriu a campanha da legalidade de 1964. Aí vieram pelo Estadão de São Paulo, fizeram uma reportagem contra mim, começando dizendo, não, o jornalista, inclusive, errou
quando disse que a campanha da legalidade foi em 1964, a campanha da legalidade foi em 1961. Realmente, a primeira campanha da legalidade foi em 61 e 64 foi a reedição. E essa expressão reedição foi usada pelo próprio Brizola. E eu mostrei que está no livro do Brizola, mostrei por aqui. Segunda campanha da legalidade, em 1964. Eu sentei nesse microfone e o Brizola sentou aqui. No departamento de esportes da Rádio Farroupilha, montaram ali o departamento de imprensa da campanha da legalidade. Lá, elaboravam notas. Vinham mostrar para o Brizola, ele rubricava e passava para mim. Eu lia as notas e o Brizola falava de improviso. Ficamos das 7 da manhã ao meio-dia ali falando na campanha da legalidade através da Rádio Farroupilha, não havia celular naquela época. Então nós tínhamos um programa Alô Rio Grande, porque a Farroupilha pegava em todo o estado do Rio Grande do Sul. Alô Rio Grande mandando aviso para o interior do Brasil. E assim foi. Violação dos direitos humanos. Olha, como é o nome dela, hein? Fernanda Melchiona. Violação de direitos humanos está aí aqui, ó. Livro que vocês da esquerda combatem. Mas só que aqui está não apenas palavras. Aqui tem fotografias, tem boletins policiais, até de assassinatos, de sequestros, de roubos a banco. Olha só. Olha a marca, ó. Uma figura diabólica que passou em 1964, por aquele período da legalidade. Aqui, ó, isso aqui é que vocês deveriam, porque isso aqui é do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi quem? Um coronel do Exército Brasileiro. E isto aqui eles condenam. Condenam o Carlos Alberto Brilhante Ustra em sua memória, que foi um militar exemplar, cumpridor dos seus deveres. Eles têm ódio dele, porque ele foi o homem que chefiou a forma como a justiça resolveu punir os bandidos, os sequestradores, os assaltantes de banco e os assassinos. E ele, então, estava na frente da situação de detenção desse tipo de pessoal. Então, agora ela vem dizer que violações dos direitos humanos, não tem mais o que fazer, não tem mais o que propor para tentar aparecer diante de umas ações diabólicas que foram aquelas de 64, então vem com essa palhaçada. Eu vou morrer amanhã ou depois, e eu tenho a impressão que, digo para vocês, eu tenho a impressão que assim que eu sair dessa para aquela outra, assim que eu subir, eu não sei se vão ter outras testemunhas relacionadas com o movimento de 64, que ao contrário do que a esquerda prega, ao contrário, o movimento de 64 defendeu, sim, a liberdade do Brasil, defendeu a democracia e não deixou naquela época que se implantasse o comunismo nesse país. Entende? Então, o que mais que nós temos aqui? Temos tempo ainda? Ainda temos. Então, vejamos. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou há poucos dias que o judiciário não tem participação nem responsabilidade sobre a crise fiscal do país. Ainda bem que nisso aqui ele não tem como dar uma de suas abaladas e arruinadas sentenças. Ainda bem que é apenas um pronunciamento. Mas imagine, se há uma sentença que eles costumam canetear, nós teríamos o quê? Que aceitar isto aí. Não, que esperança, senhor ministro. Os senhores não têm culpa nenhuma do que está acontecendo. Que esperança. Nossa, eu nem vou falar porque o senhor sabe, né? Excelência, o senhor sabe que nós não temos liberdade de expressão. Então nós temos que ter todo o cuidado. Num regime democrático isso não aconteceria. Mas nós temos então que ter todo o cuidado ao nos pronunciarmos a respeito de pronunciamentos dos senhores
para não sofrermos umas reações que estão os senhores acostumados a praticar através do quê? Através disso aqui que hoje é uma das armas mais poderosas do Brasil, a caneta. E isto dependendo da cadeira que esteja sentado. Dependendo da cadeira, isso aqui, dependendo da cadeira que esteja sentado, isso aqui pode ser mais poderoso que um canhão, que uma metralhadora. É, uma caneta dessa aqui. Bom, temos o quê? Temos ainda... pois não. Por falar nisso, continuam ensaiando a necessidade de defender bandido e até desarmar a polícia. Atenção, polícia, seja de que nível for. Continuam insistindo para que a polícia seja desarmada e o reino dos bandidos triunfe mais ainda das circunstâncias que tem triunfado. Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, está de público, mais uma vez, denunciando essa estupidez, essa ação diabólica de desarmar a polícia. O ministro da Justiça não quer nem mais que se use algema contra criminoso. Arma letal, quer dizer, arma comum, arma normal, também não quer. Ele quer arma de festim. É para isso que está tratando o governo brasileiro, para desarmar a polícia e deixar que vá, como é que é aquela expressão? Deixar que a vaca vá para o brejo, né? E leve o boi com a corda. Os senhores não acreditam nisso? Põe o Ronaldo Caiado no ar aí, papinho, por favor. Vamos ver. Olha só, olha aí. Minha gente, estou passando aqui para comentar com vocês sobre as 3 portarias que o ministro Lewandowski acaba de assinar neste final de semana para normatizar o decreto de uso da força policial. Em primeiro lugar, ele quer criar um comitê para discutir com vários membros como deve ser feito para combater esta criminalidade no Brasil, uma situação que todos nós sabemos e conhecemos muito bem quais são os atores dessas atrocidades praticadas em nosso país, cada vez com mais violência e cada vez ocupando mais o nosso território. Depois, diz também a portaria, olha, não deve usar arma letal. O policial deve dar prioridade sempre a armas não letais. E depois ele chega ao ponto de dizer, olha, temos que avaliar bem em que momento podem ser usadas algemas. E ele diz também que tudo isso ele buscou dentro daquilo que ele coloca como sendo um decreto baseado nas normas internacionais. Então eu pergunto a vocês, num momento como este, onde as facções tomam conta do país, na grande maioria das capitais e na Amazônia quase toda, hoje nós estamos assistindo o estado de Rondônia, a capital Porto Velho, totalmente tomada pelos faccionados, e o senhor ministro discutindo regras como essas para saber como se nós estivéssemos aqui discutindo aqui a segurança pública na Suécia. Então, minha gente, realmente pode deixar claro que com portarias como essa, a conivência, a leniência do governo com a criminalidade fica mais do que clara. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de medidas enérgicas, capazes de poder fazer valer ali a presença do Estado e não a submissão do Estado aos faccionados e ao crime do Brasil, como hoje é uma realidade, exceção se diz ao meu estado de Goiás. Viram? E nós vamos fazer o quê? Sei lá. Eu vou em frente, porque eu me sinto desarmado. Além de fazer registros por aqui, eu não sei qual a colaboração que eu poderia dar, né, para que a gente volte a fazer com que o império da democracia, do respeito e da ordem volte a se instalar no Brasil. Olha, porque o que o governo faz é assinar e divulgar decreto. Não, se o riso não existisse, a gente teria que inventá-lo. O governo Lula agora, o que ele faz? Ele publica um decreto proibindo cobrança de imposto aonde o imposto não era cobrado. Não. Chico Anísio, a tua memória aqui está liquidada. Tem cômico melhor do que você. Quer ver? Olha,
não vão cobrar imposto sobre aquilo que não era cobrado. Isso é uma piada. Nossa. Agora a conta do papagaio. Põe no ar aí, Fabiano. Em busca de uma saída para a grave derrota política que sofreu no episódio do Pix, o governo brasileiro produziu uma peça histórica. Por medida provisória assinada hoje, é um instrumento que se deveria usar em casos de relevância e urgência. Por medida provisória, o presidente Lula proíbe impostos sobre o Pix. É o primeiro caso de uma regra isentando algo que já não era tributado. Viram só? É uma ilusão, né? Vão a público e dizem, olha, o Lula assinou um decreto proibindo a cobrança de imposto sobre isso aqui. Mas que diabo? Isto aqui não pagava imposto? E agora... Não, só do papagaio não chega. Contem também a do pescador. Olha, eu tenho aqui uma manifestação do prefeito de Bagé. Tá vendo? Nem todo político merece crítica. O prefeito de Bagé continua afiando as esporas e colocando-a no lombo, não no lombo, mas na barriga, né, de muitos que aí estão fazendo absurdos. Coloca o prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, aí, Papinha, por favor. Sou de Bagé, não sou deputado federal, sou prefeito da minha cidade. Eu vim aqui e me desloquei para me somar à força de todos os senhores e senhoras nessa resistência e nessa mensagem que nós estamos mandando àqueles políticos que aqui não estão, aquelas lideranças que aqui não estão, ao governador frouxo do Rio Grande do Sul que aqui não está. E lógico, por óbvio, a nenhum petista que defende bandido e presidiário, porque nesse meio ele não se sentirá bem em hipótese alguma. Quem acompanha a grande e única imprensa livre que existe no país, e a única imprensa livre que existe no país, Cadinho, é essa aqui. É o teu celular, meu amigo. É a tua voz. É a tua posição. O teu silêncio e o silêncio daqueles que na época da eleição resolveram ir para a praia, descansar ou não ir votar, foi que nos fez estar hoje com esse governo corrupto e ladrão que nós temos no país. Posição que Bagé e o Rio Grande do Sul teve quando começaram as caravanas do Lula aqui. Foi esse estado que se levantou dizendo não às caravanas do Lula. A minha posição não é por partido A, nem B, nem C, mas o meu partido é contra o PT, é contra a esquerda, é contra aquilo que nós já sabemos qual é o resultado final. Não esperem pelo governo federal, não esperem pelo Lula, não esperem pelo Eduardo Leite. Mantenham a voz e a posição de vocês em defesa do agronegócio e do trabalho de vocês. Não há tempo, não há clima e não há praga maior do que ter o PT governando o país e o estado do Rio Grande do Sul e a tua cidade. Posiciona! Essa é a minha posição. Estão vendo? Olha, lá nos Estados Unidos, estabeleceram a Suprema... Está aqui, ó. A Suprema Corte de Nova York, lá funciona, hein? A Suprema Corte de Nova York reintegra todos os funcionários demitidos por não serem vacinados e ordena pagamento atrasado. Demitiram os funcionários que não aceitaram se vacinar contra isto aí, que disseram que era vacina. A decisão é da Suprema Corte dos Estados Unidos. E ela disse mais. A Suprema Corte dos Estados Unidos diz que vacinas contra o Covid não são vacinas. Está aqui, manifestação da Suprema Corte dos Estados Unidos. As vacinas contra o Covid não são vacinas. É pronunciamento, Suprema Corte, bem diferente da nossa. Quase ninguém notou que Robert Kennedy Jr. ganhou o caso contra todos os lobistas farmacêuticos. Robert Kennedy Jr. liderou um movimento
contra a falsidade, que ele dizia ser falsidade. E ganhou agora na Suprema Corte. Sua decisão, a Suprema Corte confirma que os danos causados pelas terapias genéticas de RNA da Covid são irreparáveis. Está aqui, meus pré-claros. Está aqui, ó. Estou passando para vocês o que está aqui. Como a Suprema Corte é a mais alta corte dos Estados Unidos, não há mais apelações. A mídia brasileira não está falando sobre isto. Pelo menos os segmentos corruptos da mídia brasileira não estão falando. Procure que você vai encontrar na internet. Posição da Suprema Corte dos Estados Unidos, que nem sequer pode ser comparada com a Suprema Corte brasileira. Muito bem. Então, não é a vacina. Acho que está na hora de ir embora. Quase, né? Mais ou menos. O que é isso aqui? Nós temos aí, daqui a pouco, nós vamos colocar no ar uma fotografia da Michelle, lá nos Estados Unidos. Vocês devem ter acompanhado pela televisão a presença da Michelle, né? O que eles fizeram? Eles prenderam o passaporte do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, sem nenhuma justificativa que viesse estabelecer por quais razões ele não poderia viajar. E aí o que aconteceu? Foi um tiro no pé. Um tiro no pé, principalmente do Alexandre de Moraes, porque foi para lá a esposa dele. Que mulher formidável, elegante, de formação extraordinária, totalmente diferente de uma outra que vocês conhecem. E lá, então, a Michelle fez com que aquilo que queriam se revertesse contra eles. Deram um tiro no pé. A esposa do Jair Bolsonaro. E o mundo, então, em termos principalmente de imprensa e de opinião pública, se abriu para estabelecer critérios relacionados com a receptividade dessa medida. Não foi Bolsonaro, mas foi a sua esposa. A coisa ficou maior em termos de propagação do que se fosse o Bolsonaro. Imagine, quer dizer, pisaram na bola, digamos, pisaram na bola. E a honra que dá ao brasileiro a formação desta que foi a primeira-dama com orgulho que nós tivemos no Brasil, a Michelle Bolsonaro. A elegância, a forma de se vestir, totalmente diferente daquela outra que aparece em palanque se sacudindo, que até o marido pede para ela parar. Então, nós estamos falando isso para mostrar que deram um tiro no pé. Ficou pior a emenda do que o soneto em relação à posse do Trump, com a presença da Michelle Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E por isso, nós, por aqui, despretensiosamente, na hora de nos despedirmos, vamos colocar no ar como fotografia, porque outras fotos de outra primeira-dama, ridículas, as fotos nós já botamos no ar. Dessa vez, nós colocamos com prazer, com honra, aplaudindo, elogiando a postura dessa mulher, Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama brasileira, que deveria ter continuado lá. Aí está a nossa foto do dia. Papinha, bota aí que nós vamos embora. Isto posto, me despeço de vocês, prometendo voltar no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.